Olá, irmãos. Paz de Cristo a todos. Voltei com mais um vídeo, né? Falei que queria fazer vários vídeos e voltei a fazer. Falei que seria depois de algumas horas, mas infelizmente não deu. Eu ocupei muita coisa, dormi muito tarde, teve noites que eu passei fazendo outras coisas aqui e acabei não fazendo, mas o importante é que eu fiz agora. Bom, o que eu quero falar hoje, eu quero compartilhar dois sonhos que eu tive antes de ontem e ontem. O primeiro sonho que eu tive foi o seguinte: eu sonhei que eu andava em muitas igrejas, né? E a maioria das igrejas estavam corrompidas. Os pregadores, as pregadoras, a maioria das pessoas estavam falando coisas lá em cima do altar que não eram verdadeiras. Muitos distorciam a palavra, né? E outros simplesmente mentiam mesmo. Falavam coisas que não tinha nas escrituras, que não tinha, que Deus nunca falou através da palavra. Então isso me incomodava. E teve um momento em que eu acabei sentindo a autoridade de falar. Não é a primeira vez que eu sonho isso, eu já sonhei isso acho que umas 3 vezes, mas em igrejas diferentes. Mas é a primeira vez que estou fazendo um vídeo falando sobre isso. Então eu acabei levantando, apontei o dedo para essas pessoas. E o engraçado é que no sonho, tanto os homens como as mulheres, eles se vestiam todos iguais. Os homens e as mulheres eram todos vestidos de terno, gravata, da mesma forma, todos andando com a Bíblia aqui assim, né, com todo o braço. E eu me levantava e falava para eles, né, o quanto eles estavam errados, pregando coisas erradas que não era a Bíblia, que não estava na Bíblia, e distorcendo muitas palavras, só ao bel prazer de certas coisas que eles estavam querendo colocar por trás. Era uma manipulação da palavra para as pessoas simplesmente acreditarem em tudo que eles falavam, né? Como era liderança, hoje em dia as pessoas dão mais crédito às pessoas que têm títulos de liderança do que aqueles que realmente têm comunhão, ou aqueles que buscam realmente, ou aqueles que realmente têm palavras, né? Tem realmente ministério que fala somente da palavra. Não são todos, né? Mas infelizmente estão vivendo um tempo e 80% das igrejas brasileiras estão com pessoas corrompidas lá em cima pregando coisas que não são verídicas, pregando mentiras, né? Pequenas mentiras no meio de verdades e pequenas verdades no meio de bolo de mentira, e distorcendo muito as escrituras, onde isso é um perigo muito grande. Mas voltando ao sonho, eu falava com eles, né? Apontava o dedo e falava que eles estavam falando que era errado, que era mentira, que aquilo não era verdadeiro. E essas pessoas simplesmente apontavam o dedo para mim e começavam a rir de mim. Começavam a rir da minha cara, começavam a me fazer de palhaço, fazia chacota com meu nome, chacota com o jeito que eu me visto, chacota de mim, minha pessoa. Então nesse momento, no sonho, acabou, né, o Espírito Santo veio descendo, e eu lembro vagamente, em forma de um pássaro, veio levemente e me tocou. Quando ele me tocou, aí a autoridade veio maior. Aí é que eu falei mais. Aí é que eu apontei muita coisa. E no momento em que eu realmente falei com muita autoridade, eles se espantaram. Eles abriram os olhos assim, foram para trás, um olharam para a cara um do outro. E aí eles foram descendo do púlpito, né, do altar, que era um local que tinha, na esquerda tinha uma escada. Eles foram descendo de um em um, porque não quiseram ficar lá em cima ouvindo o que eu estava falando. E foram para trás de mim. Mesmo assim, eu virei e continuei falando. E no momento que eu estava falando, a trombeta no céu tocou. Enquanto eu falava, a trombeta tocava. Enquanto eu exortava, a trombeta tocava. Enquanto eu falava a verdade em cima das mentiras que eles estavam fazendo e da manipulação daquelas pessoas que tinham falta de fé, né, pouca fé no caso, aqueles que tinham dúvidas de muita coisa, e eles apenas sendo manipulados por aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, o som da trombeta se intensificava enquanto mais eu falava contra eles, né? Até que chegou uma hora que eu também falei no sonho: vocês estão tão dispersos e vocês são tão mentirosos, vocês são lobos na pele de cordeiros,
que o som da trombeta já está soando para muitas pessoas e nem isso vocês estão reparando. O arrebatamento está próximo para acontecer e se vocês não tomarem cuidado, vocês não irão subir. O que eu estou falando é simples, direto e verdadeiro. Deus está falando com vocês hoje aqui. Ou vocês se arrependem, ou vocês voltam a falar a verdade, ou vocês não vão subir. E se continuar, vocês não ouvirão o som da trombeta, assim como não estão ouvindo agora. E o som da trombeta só parou de soar na minha mente quando eu parei de falar. Eles, espantados, com os olhos assim, foram saindo de um em um, certo? De um em um eles foram saindo para a esquerda, outros para a direita, outros para frente. Até que não sobrou ninguém e eu fiquei ali. Esse foi o primeiro sonho que eu tive antes de ontem. E agora eu vou falar do sonho que eu tive ontem, que foi muito revelador também. O sonho é que eu estava na casa de uma pessoa. Na qual na casa dessa pessoa está tendo muita intriga, está tendo muita confusão, praticamente todos os dias. E o inimigo sempre anda beirando por ali. Não está lá dentro, mas está beirando. Assim como a palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, ele está ao nosso derredor, vendo uma brecha, esperando a quem tragar. Certo? E no sonho justamente eu via tanta confusão nessa família, tanta confusão, e eu tentava alertar sobre algumas coisas. E as pessoas, infelizmente, elas não me ouviam. Elas não acreditavam no que eu falava. E eu já estou acostumado com isso na vida real, porque isso acontece de verdade. Mas Deus é tão maravilhoso, e quando eu falo algo que vem dele, que eu só vou falar coisas que vêm dele, nunca vou colocar minhas opiniões em cima da palavra, ou em cima da vontade de Deus. Eu só vou fazer aquilo que Deus ordenou a mim fazer. Eu não vou nunca falar daquilo que Deus ordenou para outras pessoas fazerem. Só se Deus chegar em mim e filho, manda essa mensagem para tal pessoa. Vai ser assim, assim, assado. E eu vou falar exatamente da forma que Deus falar. Eu nunca vou interpretar o que Deus falou. Quando Deus fala é direto e o Espírito Santo já te dá entendimento. Só se Deus der um sonho profético relacionado a simbolismo, e aí sim a gente tem que buscar interpretação do Espírito Santo para interpretar e discernir o que aquele sonho quis dizer. Mas tem coisas que Deus fala que é simples, direto, duro, verdadeiro, e tem que confrontar e também tem que libertar. Aleluia. Então, simplesmente, eu chegava nessas pessoas e falava para elas que o inimigo estava rondando ali, porque eles estavam brigando demais. Estava tendo muita intriga entre essa família. E, de repente, uma cobra apareceu no meio dessa família, no meio da casa deles. Porque eu fui do lado de fora, cortar uns matos, eu estava lá para ajudar. Eu estava para servir. E quando eu levantei algo assim com uma tampa, como se fosse uma tampinha de bueiro, algo assim, sei que tinha uma tampa. Eu vi uma coisa parecida com raízes, mas eu fiquei desconfiado que aquilo não era raiz. Aquilo parecia uma cobra. E de repente, eu saí. Voltei várias vezes. Na terceira, quarta vez que eu voltei, eu abri a tampa com tudo e vi que realmente era uma cobra. Era tipo uma sucuri, né? E eu alertei as pessoas que tinham aquela cobra ali. Eu tentei matar aquela cobra e eu não consegui. E depois apareceu um gato. De repente um gato desceu pelas paredes dessa casa, dessa família, e tentou me atacar várias vezes. Até que eu peguei uma enxada e imprensei ele na parede. E uma mulher dessa família veio até mim e mandou deixar esse gato quieto. Eu alertando que esse gato não estava normal, porque ele estava atacando a mim. Enquanto isso, a cobra simplesmente andava no meio da casa dessas pessoas. Ela não estava mais nem aí para mim, porque eu cheguei uma hora que ela subiu tanto pela beirada da casa que eu perdi ela de vista. Mas ela estava convivendo dentro da família. E aí, soltei o gato e o gato de vez em quando me atacava. Até que teve uma hora que ele caiu fora. Certo? Eu olhei pro lado de fora da casa e vi o carro dessa família. E no sonho me abriu a visão espiritual. O carro por dentro estava todo quebrado.
Ninguém estava vendo que o carro estava quebrado, mas eu estava vendo. O carro estava totalmente destruído por dentro. E eu cheguei a alertar uma pessoa que estava do meu lado. Vocês vão sair nesse carro aí. As pessoas veio até mim e perguntaram por quê. Bom, porque esse carro está todo quebrado, vocês não estão vendo? Ele, não, o carro tá bom, tá perfeito, a situação com o carro tal. Foi na hora que eu entendi. E eu estava vendo por dentro enquanto eu estava vendo por fora. Eu estava vendo como se fosse um raio-x do carro. Eu falei, bom, esse carro está quebrado, ele não está em condições de sair. Eu espero que vocês não saiam. E veio uma família inteira dessa família também, para fazer uma viagem para ir para um lugar meio longe. E eu tentando alertar. Alertei do gato, alertei da cobra, alertei do carro e ninguém me deu ouvidos. Alertei sobre 3 coisas estranhas dentro da casa dessa família. A família não me ouviu. Então chegou uma hora que eu falei com Deus, Deus, não falo mais. Porque quanto mais eu falo, as pessoas não ouvem. Quanto mais eu falo, as pessoas não acreditam que eu sou teu servo. Que o Senhor me usa, que o Senhor tem algum chamado comigo, que o Senhor tem coisas grandes, como eu já falei, como o Senhor já mostrou que tem. Mas as pessoas continuam cegas e continuam me criticando. Assim como foi nesse primeiro sonho. E a liderança não quis me ouvir. E eu saí reclamando. Então, na hora que eu saí reclamando disso, eu fechei o portão da casa deles e fui para fora. Saí, tipo, reclamando. Como é que pode? Tudo que eu falo, esse povo não acredita. Só vão acreditar no dia que o mal acontecer. Quanto mais Deus usa, menos as pessoas acreditam. E é por algum motivo, né? Então, de repente, eu saí. Até que eu andei numa pracinha. Cheguei numa pracinha que era perto da casa dessa família. Quando eu cheguei nessa pracinha, tinha um homem lá. Agora que vem. Este homem, ele estava com uma roupa de... como se fosse trabalhador, algo assim, porque ele estava com macacão, né? Ele estava com macacão, daqueles que aquelas cintazinha que segura aqui, tem um bolso só aqui no meio do peito, né? Jeans escuro, um azul escuro. E com um chapéu, aquele chapéu daqueles idosos, né, que trabalhavam na roça. E ele, simplesmente, uma vassoura limpando toda a sujeira que tinha naquela pracinha. E eu olhei para ele e vi ele limpando e passei direto reclamando. Até que uma hora ele parou de varrer, olhou para mim e falou: meu amigo, por que você reclama tanto? E eu olhei para ele e fui até ele para conversar. Falei: porque eu tô cansado, irmão. Eu tô cansado, irmão, de falar com as pessoas, elas não ouvirem. Eu tô cansado de alertar e elas não querem seguir. Eu tô cansado de Deus falar as coisas para mim, falar para as pessoas, e elas não estão nem aí. A palavra de Deus diz o quê? Que não deem pérolas aos porcos. E muitas vezes eu acabo dando pérola aos porcos. Eu acabo tentando várias vezes, porque quero que aquela pessoa acredite. Isso não vem de mim, isso vem dela. Cabe a cada uma, né? Mas entendam, eu falando para ele simplesmente parado, tranquilo, certo? Com aquela vassoura na mão. E quando eu olhei pro rosto dele, eu não vi o rosto dele. É como se eu tivesse problema de visão, como realmente eu tenho, mas um problema na qual eu via realmente o rosto dele todo embaçado, eu não via nada do rosto dele. Eu via ele por completo, menos o rosto. E quando eu falei disso, ele simplesmente olhou: ah, eu sei quem é essa pessoa. E não vou dizer o nome aqui, mas ele falou o nome dessa pessoa. É fulano de tal. E eu perguntei: nossa, como você conhece essa pessoa? Eu conheço fulano de tal há muito tempo. Foi dessa forma que eu estou fazendo aqui que ele fez um sonho. Uma cabeça assim. E ele tinha o cabelo grande, encaracolado, maior do que o meu. O meu aqui é grande, né? Mas quando a minha esposa faz esse negócio, ele diminui um pouco o tamanho. Mas o cabelo dele era maior do que o meu e encaracolado. E ele fez assim com a cabeça: eu conheço fulano há muito tempo. Eu sei muito bem como ele é. Aí eu falei: então você já sabe? Sim, ele faz isso, 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 isso e isso. E começou a dizer o que essa pessoa fazia. Eu, exatamente, como é que você sabe? Aí ele: amigo, o que eu tenho para falar para você é o seguinte:
Você tentou ajudar, falou o que tinha que falar. Agora, caminhe, faça a sua vida. Ele falou uma frase que era: se ligue agora na sua vida. E aquelas pessoas ali, ó, deixa pra lá. Esquece delas. E aí simplesmente ele pegou a vassoura e continuou varrendo e tirando a sujeira que estava naquela pracinha. Aleluia. E aí eu olhei para cá, eu olhei para ele durante um tempo e você tem razão. Você tem razão. O que ele falou no sonho foi exatamente essa passagem que eu disse. Não dê pérola aos porcos. Certo? A palavra de Deus diz que além da gente não dar pérola aos porcos, a palavra de Deus fala também outra coisa. E se a gente for na casa de alguém, pregar a mensagem, certo? Pregar a mensagem, orar pela pessoa, pela família, e eles não quiserem receber, simplesmente retire a oração, certo? Retire o que você ia fazer, vire, bata os pés, limpe os pés na porta da casa dessas pessoas, seja quem for as pessoas, lógico, qualquer lugar, como forma de protesto. Retire a bênção e vá embora. Então, é exatamente o que muitas pessoas têm que fazer. Deus, ele é amor. Jesus, ele é amor. O Espírito Santo é o Consolador. Eles três trabalham dia e noite sem parar. Eles falam conosco através de muitos sinais. Sinais através de maravilhas. Sinais através de dons. Sinais através da sua palavra. Sinais através de sonhos. Sinais através de revelação usando pessoas. E sinais através de visões espirituais. E depois disso tudo, tem pessoas com o coração muito duro, com a cerviz que está muito calcificada e não dá o braço a torcer para ouvir o que Deus quer falar com elas. Isso se concretiza a palavra: não dê pérola aos porcos. Certo? Não querem ouvir, não querem saber, não querem acreditar, não querem seguir. Vire as costas, retire a oração, retire a bênção, bata os pés em forma de protesto e vá embora. Jesus, Deus, Espírito Santo é consolador e amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele também pune, ele também castiga seus filhos e ele também traz justiça àqueles que forem injustiçados. Aleluia. Porque no Sermão da Montanha fala isso. Bem-aventurado os que sofreram injustiça, porque estes verão justiça, né? Não me lembro muito bem a frase. Mas o importante é isso. O primeiro sonho que eu tive justamente fala sobre isso. Pessoas que estão distorcendo a palavra. E quando Deus levanta aquelas vozes que clamam no deserto, quando Deus levanta os Davis, quando Deus levanta os Elias que precisam pregar, fortalecer as pessoas, levar as profecias que Deus ordena levar, quando Deus levanta os João Batistas para abrir caminho para aquelas mentes que estão, travadas, falsificadas, para abrir o coração para Jesus entrar, até mesmo quando o Espírito Santo vem e usa essas pessoas para fazer, as pessoas continuam assim, ó, acorrentados pelo próprio ego, aleluia, acorrentado pelo próprio achismo, acorrentado pelas próprias opiniões, acorrentado pelas próprias doutrinas, oh, glória a Deus, aleluia, acorrentado pelos próprios dogmas religiosos, que muitas vezes é apenas humanos e não são divinos. E por se interessarem por esses dogmas humanos, por acharem que combina com eles, começam a segui-los. E na palavra de Deus diz, eu vou até procurar aqui no celular agora, na palavra de Deus diz, tem um momento na palavra que Deus fala, vocês seguem as doutrinas humanas como se fossem as minhas leis. Mas não são. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. O que eu quero dizer para vocês é justamente isso, gente. A gente tem que tomar cuidado. Marcos capítulo 7, versículo 7 ao 8. O que ele fala aqui.
ensinam doutrinas que são preceitos de homens. São preceitos de homens. Existem doutrinas que nos achegam a Deus? Sim, são doutrinas válidas porque têm encaminhamento relacionado com a palavra. Mas existem doutrinas humanas que acham que estão agradando a Deus e não estão. Isso está fazendo muita gente se distanciar simplesmente do relacionamento que Deus tem com cada um, certo? É justamente isso. Mais uma vez, Marcos capítulo 7, versículo 7. E em vão me adoram. Tem pessoas que adoram a Deus em vão. Está adorando em vão. Entendeu? Está adorando sem simplesmente motivo nenhum. Sabe? Simplesmente algo fútil e não está servindo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe Jesus ainda no versículo 9: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Eita, glória a Deus. Aleluia. A gente deve ter fé, mas uma fé racional, saber pensar, saber interpretar, saber pegar a palavra, saber ler, saber estudar e buscar em Deus, ajoelhado todos os dias dentro de casa, a comunhão, relacionamento, interpretação e discernimento do Espírito Santo. Porque estamos vivendo um tempo na qual Deus está levantando aqueles que estão no anonimato. E muitos que estão no holofote, a maioria está caindo. Porque Deus está arrancando a máscara daqueles verdadeiros lobos na pele de cordeiro que enganou a muitos. E muitos não estão entendendo. Essa é a mensagem que eu vim passar para hoje. Eu não ia nem falar sobre essas coisas a mais, eu ia falar apenas do sonho. Mas Deus fala através do momento em que Ele quer. E o quanto Ele quiser, porque o bel prazer é dEle. Somos apenas vasos usados, entendeu? Para servir aqueles que estão precisando de servidão. Então, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado com falsos profetas. Tomem cuidado com o que estão sendo pregados em cima dos púlpitos. Tomem cuidado com as distorções da palavra. Tome cuidado com aqueles que querem exortar, mas não se deixam serem exortados. Tome cuidado com aqueles que acham que são santos demais. É onde a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, ore para que não caia. Que aquele que acha que está em pé sempre pensa que nunca está em pecado. E no dia que cai, acaba levando até mesmo a família inteira que está ao seu redor. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. E às vezes um cego apenas dentro de uma família, se não tomar cuidado, leva a família inteira a se perder. Leva pessoas a terem, mais uma vez, uma queda de fé. E para levantar essas pessoas é muito difícil. No tempo que a gente vive, onde muitos desconfiam da fidelidade de Deus. Então eu espero que vocês peguem essa palavra, guardem na tábua do coração, na tábua do coração, na tábua do coração. Guardem, que o arrebatamento está próximo. Vamos ser fiel até o fim. E temos que agradar a Deus todos os dias. E temos que ser fiéis a Ele até o fim. Mesmo caindo, tropeçando, mas sempre pedindo a Deus força para se levantar. Nunca desistindo, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, obrigado, irmãos, por mais esse vídeo. Obrigado a Deus por mais uma vez o Senhor ter me dado essas palavras. E em breve eu vou trazer novas reflexões relacionadas à palavra, os estudos que eu fiz esses últimos meses. Valeu, galera. Em nome de Jesus, peço obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.